Sejam bem-vindos, pessoal, ao primeiro Pacto Cast. Estou aqui eu, Bruno Martim. E eu, Janine Cavalcante, hoje vamos falar sobre Mercado Livre. Estamos aqui com Tarek Navarro e Maurício Gropp, que são do time da Pacto Comercializadora. Pessoal, primeiro um prazer estar aqui com vocês, participar desse primeiro episódio aqui do Pacto Cash. E é uma honra estar aqui com meu colega Maurício, acompanhando aqui no episódio de hoje. Acho que a gente tem muita coisa para conversar em relação ao Mercado Livre, né? Antes de falar um pouquinho melhor aqui do que a gente faz exatamente. A gente sabe que o Mercado Livre ainda não é tão conhecido do público geral, então acho que é uma boa oportunidade aí para a gente tirar muita dúvida, esclarecer muita coisa, ter um papo legal aqui com vocês. Bom, também é um prazer estar aqui, participar desse primeiro Pacto Cash. Vai ser uma experiência diferente, Com né? certeza. Mas com certeza vai ser muito legal de contar um pouco mais da nossa história, como funciona o mercado, tirar um pouco das dúvidas do pessoal. É realmente um mercado muito novo, né? Apesar de já existir há mais de 30 anos, é um mercado grande, consolidado. Mas enfim, a gente vai contando um pouquinho ao longo desse papo, né? Isso aí. Contem um pouco sobre vocês, como vocês entraram nesse mercado, o que vocês fazem na Pacto Comercializadora. Bom, eu estou na Pacto desde 2021. A gente trabalha na mesa de comercialização, né? Hoje eu sou sócio da comercializadora, sou gerente de comercialização da Pacto Comercializadora, né? Bom, já tenho uma experiência legal de mercado, comecei no mercado em 2012. Coincidentemente, do lado desse cara aqui, a gente sentava do lado a lado no nosso primeiro emprego. Verdade. Ele começou Legal. um mês antes que eu e sentamos lado a lado, né? E a gente vê hoje como as coisas são, né? Uma grande amizade e hoje estamos aqui, né? Os dois sócios da comercializadora, ficamos, Cresceram juntos. crescemos Verdade. juntos no mercado, um projeto totalmente novo e lado a lado de novo, talvez para um momento mais importante profissional das nossas vidas, né? Com certeza. É A gente vai verdade. falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Tarek, conta um pouco de você pra gente, por favor. Legal. Então, até pegando o gancho com o que o Maurício disse, né? Então, assim, hoje também faço parte do time da comercializadora. Sou gerente de comercialização varejista. A gente vai explicar um pouquinho melhor aí essa diferença das operações de atacado e varejo, né? O Maurício cuidando mais das operações de atacado, que dentro do mercado a gente chama da mesa de comercialização mesmo. Então a gente está num momento histórico do mercado que eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais aí também e contextualizar o que é essa tal comercialização varejista, né? Mas assim, pegando o gancho no que o Maurício contou aqui para vocês, a gente começou junto, praticamente aí é uma série de coincidências, é basicamente a terceira vez que a gente tá junto e dessa vez como sócios, né? É, Cabeçando um projeto que é realmente grande, né? Claro, Exato. enfim, pegando um pouco para contar um pouco mais dessa história, né? Bom, a gente começou nesse setor em 2012, né? Numa outra empresa, em outras áreas, né? A gente tem um know-how muito grande por já ter passado por diferentes áreas desse mercado de comercialização. Depois a gente pode até entrar um pouco mais no detalhe, até para se alguém tiver interesse em conhecer mais desse setor, que é tão legal, que é tão rico e surpreendente. Mas enfim, então a gente começou em áreas separadas, mas trabalhando lado a lado. Depois eu, né, cada um seguiu sua vida, e aí o Tarek depois numa outra contratação, ele pode até contar melhor, uma movimentação que ele fez, ele me levou para outra empresa. Uhum. Depois de alguns anos ele seguiu a vida, passamos por outras empresas, agregando mais conhecimento. E aí eu vim para Pacto e depois falei, Tarek, tem uma vaga aqui que é a sua cara, cara. Você tem que vir Feita aqui pra para ele. Precisa fazer a dupla de novo. você tem que me ajudar Exato. aqui, cara. Esse é meu braço direito. E aí a gente entrou, criou uma série de inovações mesmo para comercializadora, para fazer um monitoramento de mercado que não existia, que assim não existe se não for feito por você mesmo, né? Então, uma inovação mesmo que a gente criou. E aí surgiu esse desafio da comercializadora varejista, né? Enfim, a gente
até para quebrar um pouco dos nomes técnicos, né? Uhum. Isso que eu ia pedir para vocês. Eu acho que primeiro vocês precisam explicar o que que é o Mercado Livre, né? Falar um pouco do histórico e qual é essa inovação que está acontecendo agora, qual é a mudança e como isso pode afetar a vida das pessoas. Tá, então, basicamente, o Mercado Livre ele é desconhecido do público geral, porque se a gente for olhar para o Brasil como um todo, hoje são quase 90 milhões de consumidores, mas no Mercado Livre a gente tem cerca de 20 mil consumidores. É muito Então, pouco, né? em números absolutos é muito pouco, né? Mas esses 20 mil consumidores representam aí quase 40% de todo o consumo nacional. Quem são esses consumidores? Então, até só para você ter uma ideia, esses 20 mil consumidores representam aí cerca de 40% de todo o consumo nacional, mais de 80% de todo o consumo industrial. Então, assim, as grandes indústrias do país hoje, a maioria já está no Mercado Livre, né? A gente tem aí grandes shoppings, redes de hotéis, enfim, indústrias. No geral, todos os grandes consumidores do país mesmo já fazem parte desse mercado, tá? Legal. Então, o que está acontecendo agora, na verdade, é só uma oportunidade para um pequeno empresário, que não é tão pequeno assim, na verdade, que ele já tem uma conta de luz na faixa de 15 mil reais. Então, pô, tem um faturamento, tem uma empresa, Tem robustez. tem robustez, tem muitas pessoas ali trabalhando, né? Tem responsabilidade, uma responsabilidade muito grande. E o desafio desse cara, que a gente sabe que o Brasil não é um país tão competitivo assim, é justamente competir com essa grande empresa que já está nesse setor, às vezes, há 30 anos, por exemplo, né? Já que o mercado existe há 30 anos. Mas, enfim, ele tem que buscar uma forma de igualar a competitividade com essa grande empresa, essa grande indústria, por exemplo. Então, essa revolução do mercado livre de energia, que a gente já começa a ver propaganda de TV, em canais, bom, canais fechados, né? ESPN, Globo News, na rádio, em São Paulo já tem muito. Enfim, o que acontece hoje é que o mercado começa a dar a possibilidade desse pequeno empresário a competir com essa grande indústria, né? Então, enfim, hoje o mercado possibilita até 30% de economia. Esse, Imagina uma grande indústria que já tem essa economia, essa vantagem competitiva há anos. Sim. Então, mostra um pouco também porque é tão difícil, às vezes, de empreender no país, né? Porque a sim. competição ela é desigual. E essa abertura de mercado vai trazer mais competitividade para as indústrias, né? Isso é muito interessante. No benefício, então, ele estava concentrado numa parcela que, apesar de representativa, ela era pequena frente Exato. aos menores players que tinham como isso uma dificuldade de concorrência, né? É o Então, que eu falei, você tem hoje mais de 80% do consumo industrial do país no Mercado Livre. Então, aquela grande indústria já está no Mercado Livre há alguns anos, talvez há algumas décadas, enquanto a pequena indústria não tinha acesso a esse mercado. Então, você sim. tem aí, de fato, uma questão de competitividade, né? E o Mercado Livre acabava sendo um privilégio de um grupo restrito de consumidores. O que está acontecendo agora, como o Maurício disse, o Mercado Livre aí tem quase 30 anos, começou em 95. Então, é um mercado bastante consolidado, mas é um mercado que se manteve aí por quase 30 anos como um privilégio De pouco, de né? poucos, né? De um grupo que a gente está falando, 20 mil consumidores mais ou menos, que fazem parte desse mercado hoje, mas que representam aí quase metade de todo o consumo do país. Então, o que está acontecendo hoje, a gente fala que de fato assim, é um momento histórico do mercado, porque basicamente, e é um momento histórico para a Pacto também, porque a Pacto é um agente que tem atuado na democratização do que antes era um privilégio desse pequeno grupo, né, de consumidores, e agora a gente consegue levar isso para um grupo maior de consumidores,
e existe uma expectativa de que em poucos anos a gente possa acessar esses 90 milhões de consumidores. Então, de Então fato, dá para atender o país todo. dá para Dá. atender o país todo. Dá para atender o E país uma todo. coisa que é muito legal também é que no Brasil, o Mercado Livre já existe há 30 anos. Mas se a gente olhar um pouquinho mais para fora, Estados Unidos, Colômbia, enfim, Alemanha, outros países da Europa mesmo, ou a Austrália, o mercado já é 100% livre há 10 anos. Então, assim, é realmente um atraso que a gente Sim, está começando a tirar, enfim, para as empresas e para as pessoas, né? Então, existe um calendário de abertura do mercado. Então, assim, agora, para 2024, todas as indústrias que estão em alta tensão vão ter a possibilidade, né? Porque a empresa precisa decidir que ela quer Uhum. Sim. entrar. É uma escolha, É uma né? Isso é escolha, importante né? dizer. uhum. Ela tem que optar por economizar dinheiro. Não, não parece uma escolha muito difícil, né? Parece meio óbvio, né? Até Enfim, o é uma Maurício escolha. está falando das indústrias, né? Todas as indústrias. Até pega as indústrias e é até mais amplo. Na verdade, pessoal, o que que acontece? Esses 90 milhões de consumidores são divididos em dois grupos. A gente tem o chamado grupo B, B de baixa tensão, e temos o grupo A, né? Que são os consumidores de alta tensão. Então, o mercado até então era restrito, ainda é, né? Com essa mudança começa a partir do ano que vem. Então, esse mercado hoje, o acesso ao Mercado Livre é restrito a consumidores do grupo A, né? Portanto, consumidores de alta e média tensão, que tenham uma demanda contratada maior do que 500 quilowatts. Daqui a pouco a gente explica melhor o que que é Isso. isso, tá? Então, essa demanda mínima contratada acabava sendo um critério que subia um pouquinho a régua e limitava, né, esse número de consumidores. E agora, a mudança que existe depois da publicação aí da portaria 50 do Ministério de Minas e Energia, para quem tiver interesse em buscar um pouco mais aí, ler a regra no detalhe, a mudança é que a partir do ano que vem a gente não vai haver mais essa limitação de demanda mínima. Então, todos os consumidores do grupo A passam a ter a opção, Elegíveis. né, passam a ser elegíveis, passam a ter essa opção de migrar para o Mercado Livre. Então, a gente está falando aí de novos 180 mil consumidores aí com potencial de migração já em 2024, né? E daí, como o Maurício disse, já se discute um cronograma de abertura aí para baixa tensão também a partir de 2026, depois 2028, até a gente atingir esses 90 milhões de consumidores, né? E vocês falaram sobre a varejista, né, que aparentemente é um produto novo. Eu queria que vocês falassem se a Pacto realmente está atuando como pioneira nessa área, o que que isso representa para E no vocês. que isso difere, né? Qual a diferença da varejista que vocês mencionaram e atacadista, né? Que vocês Legal. falam. Então, vocês podiam explicar isso um pouco Sim, mais pra até, gente? até uma coisa que a gente está desmistificando, né? A gente tentar levar uma abordagem mais simples de comunicar. Então, o nosso produto chama Pacto Fácil, né? É para Uhum. ser levar o máximo de facilidade para o consumidor. Então, a gente busca ser quase que um operador de telefonia no mercado de energia. Então, o que isso quer dizer? É que a forma de chegar à energia, seja na indústria, num shopping, num hotel, numa rede de farmácias, enfim, não muda. Você vai continuar apertando o botão e vai continuar com a luz lá, não vai Isso é mudar, importante, então a pessoa não fica sem energia. não fica sem energia, não muda nada, absolutamente nada, né? Então, basicamente, todo grande consumidor tem um contrato com a distribuidora, onde né, ele tem dois contratos, digamos, né? Ele tem contratos com a distribuidora, onde um contrato é para distribuição, que é basicamente o frete que a gente fala, que Entregar é O energia. a acesso à entrega, rede, o né? acesso à rede, É. e o outro contrato é um contrato do fornecimento. E aí, onde que a gente trabalha? É nesse contrato de fornecimento. E aí, o que que a gente faz? A gente passa a tratar energia elétrica como um outro insumo qualquer dentro da cadeia dele de produção. Então, se é uma indústria farmacêutica, ele vai ter que negociar um Remédio. copo, um simples copo.
ele vai fazer uma cotação, por exemplo, Sim. ele vai especificar se ele quer um copinho americano, se ele quer um copo desse modelo, ele vai escolher o tipo de copo, vai pagar sobre aquilo que ele deseja. Sim. Nessa parte de energia agora, do Mercado Livre, o que, que a Pacto é? É um operador de energia, uma distribuidora digital, um fornecedor digital, que a gente vai levar essa possibilidade dele escolher qual é o fornecedor que vai ter energia. Se a gente levar isso para um pouco da telefonia, a gente pode optar pela Claro, pela TIM, pela Vivo, pela Oi, não sei. Por enquanto, essa escolha está limitada para alguns consumidores, certo? Então, como que essa energia chega para os consumidores nesse momento que eles ainda não podem escolher? Então, de quem que eles compram essa energia? Tá. Hoje esse consumidor ele é obrigado a comprar energia da distribuidora. Então, ele tem uma surpresa anual de qual vai ser o reajuste daquele ano, por exemplo. E é sempre uma surpresa, Fora porque a surpresa das bandeiras tarifárias, né? fora a A surpresa gente das sofreu bandeiras muito com tarifárias. Que isso nos essa últimos realmente anos. não existe controle nenhum Não existe. do consumidor, né? Não tem Nem o que ele fazer. previsibilidade, né? Nenhuma. Não existe previsibilidade para esse consumidor. Ele não tem um acompanhamento no relatório Focus, por exemplo, de qual deve ser o índice de reajuste da tarifa dele. Ele não sabe. Então, fora a economia, o Mercado Livre permite essa previsibilidade de pagamento também? Essa é a grande vantagem do Mercado Livre, porque você vai saber qual é a sua previsão de consumo. Você tem mecanismos para isso. A tecnologia nos ajuda com isso. Uhum. Então, a gente está desenvolvendo um aplicativo para que você, dono de uma indústria, possa medir o seu consumo mensal e falar, pô, meu consumo mensal não muda. Sim. Pode ter uma flexibilidade Sim. mensal, mas não vai mudar muito, né? E aí você tem o preço de energia que você sabe. E você tem um reajuste especificado. Então, como o Maurício disse, né? Hoje esse consumidor do grupo A, ele tem dois contratos. Um contrato ali com a distribuidora que trata do acesso à rede, tá? E basicamente ele paga, né, ele remunera a distribuidora pelo investimento que a distribuidora fez em infraestrutura. Para ter energia ali Exato, ela, a na rede, casa ou na indústria isso, dele, né? ela investiu para que a rede chegasse até ali, colocou poste, fio, tem subestação, então tem toda essa estrutura de distribuição que foi construída para entregar energia para o cliente, tá? Então, é, como o Maurício disse, né? Então a gente está falando da entrega da energia, por isso que a gente chama de frete, para fazer uma analogia, né? Então o cliente, ele paga por isso também na conta dele. Só que além de distribuir, além de entregar energia, além do frete, né, a distribuidora hoje tem o papel de adquirir essa energia por meio de leilões regulados, tá? E ela compra essa energia e repassa essa energia para o consumidor, tá? E aí é interessante uma coisa, a distribuidora não ganha dinheiro vendendo energia. Então, ela compra energia no momento que nem sempre são os Exato. melhores momentos para comprar, e às vezes até precisam vender energia no momento que também não é bom. Então, Exato. Então, ela não tem um ganho de eficiência sobre essa parte. esse é um ponto que justifica até o porquê que a gente consegue levar uma economia para o cliente, porque o que que acontece? A distribuidora, então, ela compra essa energia para o cliente e repassa essa energia a preço de custo, mas ela acaba comprando em momentos em que o governo determina, né, a execução ali, a realização de determinados leilões, tá? E eventualmente não é o melhor momento de mercado para aquisição. Então ela não tem Gestão. essa Eficiência. gestão, essa eficiência de compra, E o né? que que pode Mas influenciar só nessa? até para pegar o ponto aqui, Janine, é o seguinte. Então eu falei que existia um contrato, esse consumidor tem dois contratos. O primeiro trata do acesso à rede e remunera a distribuidora em relação ao uso da infraestrutura de transporte. O segundo contrato trata do fornecimento de energia. Então, é para remunerar essa compra da Que é a energia, energia de a fato, né? A energia de fato. quantidade de energia que ele vai Exato. receber e vai utilizar ali. Exato. Quando a gente fala de portabilidade, né, para o Mercado Livre, migração para o Mercado Livre, que acabam sendo sinônimos, o que que a gente está querendo dizer?
Bom, basicamente é o consumidor chegando para a distribuidora dizendo, olha, distribuidora, eu continuo com um contrato de acesso à rede, porque eu vou continuar recebendo energia por aqui. Agora, o contrato de fornecimento de energia, a gente vai encerrar. Você não precisa comprar mais energia para mim. Agora eu tenho a Pacto como minha fornecedora, tá? Então, a gente aguarda o encerramento desse contrato de fornecimento e, a partir dali, a gente inicia o nosso fornecimento. E para que isso aconteça, a gente precisa de trazer esse consumidor para esse ambiente, que é o que a gente chama de mercado livre de energia, eventualmente. Tecnicamente é ambiente de contratação livre, né? ACL. Enquanto do outro lado nós temos ambiente de contratação regulada, ACR, né? Então a gente, para os íntimos, o Mercado Livre. Não é o site, tá? Tem muita gente que acha que é o site, mas é o Mercado Vamos Livre de presumir que a energia. Pacto vai fazer com que a compra de energia seja tão fácil quanto. É isso aí, essa é a Eu acho ideia, que essa essa é é a a ideia. ideia. E daí, pegando mais uma vez gancho no que o Maurício disse, o nosso produto chama Pacto Fácil. E esse nome não veio à toa, sabe? Enquanto a gente modelava o produto, muitas vezes a gente fala, puta, a gente tem que pensar em facilitar o processo de tomada de decisão do cliente, a gente tem que pensar em facilitar a operacionalização desse cliente dentro do Mercado Livre. Ele não pode sentir a mudança, porque hoje dentro do regulado, voltando para o ponto, né? Então, esse consumidor, ele recebe uma fatura única, e dentro dessa fatura, ele está pagando ali pelo uso da rede, é o que a gente chama de demanda, tá? E ele está pagando também pela energia. Bom, Além dos impostos além que dos impostos, né? Mas se a gente for colocar assim de forma macro, são essas duas contas, assim, energia e demanda, né? Bom, se ele vai encerrar o contrato de fornecimento de energia, e daí a Pacto passa a fornecer energia para ele, o que que vai acontecer? Ele migra para o Mercado Livre, continua recebendo a conta da distribuidora, mas agora apenas com a tarifa da demanda. Ou seja, ele só vai pagar o frete para a distribuidora. E daí ele passa a pagar energia para a gente, né? Então ele migra para o Mercado Livre, e ele passa a ter, ao invés de uma conta, passa a ter duas contas. Uma de demanda, né, do frete que ele paga para a distribuidora e de energia que paga para a gente. Só que quando ele era um consumidor cativo, e daí consumidor cativo, né, como o pessoal ainda não está acostumado, cativo vem de cativeiro, né? Então, o consumidor cativo é aquele que está preso ali debaixo da distribuidora, Tá restrito tá? àquela Está operação, restrito, né? exato. Então, o oposto do consumidor cativo é o consumidor livre. Então, é esse consumidor que a gente já trouxe para esse ambiente onde ele tem essa liberdade de aquisição e tudo mais. É, de gestão, de né? A gestão, né? liberdade de De gestão. Acho que gestão. esse é de largada, é o primeiro benefício. Você deixa de terceirizar por uma coisa que é fundamental na sua estrutura de contratação, na sua estrutura, na sua composição de custos, né? Então, essa é a primeira vantagem, mas de longe, você deixar de terceirizar e ainda deixa de terceirizar para uma gestão Ineficiente. que é completamente Sim, ineficiente sim. e que ainda tem benefício por ser ineficiente, porque se você imaginar que a sua ineficiência ainda gera um aumento de preço para a ponta final e Sim. ele é obrigado a pagar, então você também não tem um benefício de gerar uma economia para aquele cliente. Sim. Então é um efeito cadeia, né? E E por isso que a gente vai conseguindo proporcionar aos nossos clientes tanta facilidade, exato. tanta economia, né? Então, imagina, hoje a gente consegue oferecer praticamente no Brasil inteiro, porque cada distribuidora tem a sua particularidade e a sua composição de custos, né? Sim. E até o seu mix de energia. Mas, na média, a gente tem conseguido entregar 25% de desconto, garantido. E é o mínimo, né? Porque como a gente não aplica a bandeira tarifária, então eu brinco que assim, se a gente chegasse para esses 180 mil novos consumidores que estão aptos a migrar para o Mercado Livre e só dissesse assim, olha, assina aqui que você não paga mais bandeira tarifária. Só nisso Já já, assinaria. já teria muito cliente topando fechar contrato com a gente, mas o que a gente faz é melhor do que isso. E fala, olha, assina aqui que você não paga mais bandeira tarifária. Mas além disso, ainda te garanto 25% de economia, 30% de economia, em alguns casos 20%, em outros mais raros 15%, né? Que a gente tem distribuidoras com tarifas muito baixas, mas assim, a maior Mas se parte tivesse bandeira tarifária, no momento de estresse, que a gente viveu muito Passou por recentemente, isso, né? sim. sim, Crises hídricas, uma atrás da outra.
onde a gente teve a bandeira tarifária, que a bandeira tarifária já foi até uma solução para resolver um problema da distribuidora de caixa, né? Então, assim, é um efeito real. E a gente, como a gente não cobra bandeira tarifária, se em algum momento o setor cobrar essa bandeira tarifária, esse desconto ainda aumenta. Sim. Sim. Então, de Se a gente 20, 25, você chega às vezes a 45%. até mais tem alguns casos. Então, só para vocês, para a gente deixar claro aqui para vocês, aproveitar aqui, dar um exemplo numérico aqui para a nossa audiência também. Então, imagina que o nosso cliente, como consumidor cativo, tinha uma conta de 100 mil reais. E daí a gente apresenta para ele uma proposta de desconto garantido de 30%. Significa que o custo total dele, com essas duas faturas que ele passa a ter, energia mais distribuição, né, vai ser de 70 mil reais. Tá? E isso é na chamada bandeira verde, pessoal. E daí, vamos lá, a bandeira verde é a tarifa base, né? A gente tem a bandeira amarela, a bandeira vermelha 1 e a bandeira vermelha 2, que são acionadas conforme o nível do reservatório, né? Se está mais seco, tem que operar com mais termoelétrico e tudo mais. Bom, então vamos lá. Se a conta é de 100 mil reais na bandeira verde, a gente garante ali, nesse exemplo de 30% de desconto, o custo dele cai para 70 mil. Agora, nesse mesmo cenário, vamos imaginar que da bandeira verde a gente teve aplicação de bandeira vermelha 2 e a conta no cativo sairia de 100 mil para 120 mil. Quanto é que ele paga? Os mesmos 70 mil. Então, Ou isso seja, a economia é majorada aí de 30 mil para 50 mil reais nesse exemplo. eu acho muito importante você trazer esses números, porque de um mês para o outro, o consumidor pode ter uma surpresa na fatura de cerca de 20 mil reais, nesse exemplo que você Exato. citou, Você né? falou um ponto que é chave. A É surpresa. uma surpresa. Surpresa. E daí se a gente pegar assim, tá, mas qual que é a probabilidade disso acontecer? Olha, se a gente pegar de 2015, que é quando as bandeiras tarifárias começaram a ser aplicadas, até 2022, tá? Que eu estou com a memória um pouquinho mais fresca aqui. A gente está falando aí de 96 meses, tá? Nesses 96 meses, nós tivemos 40 meses de bandeira verde. Ou seja, em quase 60% do período teve aplicação de uma bandeira, pelo menos amarela, tá? Então, a chance da gente olhar para os próximos anos e ter um comportamento parecido, ela é grande também. Então, a gente está falando de novo. Por isso que o meu argumento, eu volto no ponto. Se a gente falasse, olha, assina aqui que você não paga mais bandeira, já estaríamos levando, já estamos reduzindo o risco, estamos levando previsibilidade para o cliente, Exato. sabe? Mas a gente faz melhor. Então, assina aqui que você não paga mais bandeira, ainda te garanto pelo menos Um valor. 20, 25, 30% de economia, né? Então, esse é o diferencial. E voltando um pouquinho no que eu ainda estava falando da questão do porquê o pacto fácil, então a gente pensou o seguinte, olha, esse cliente que hoje é cativo, a gente não pode migrar ele para o livre e daí ele passar a ter um monte de preocupação que ele não tinha antes. Então, como consumidor cativo, por exemplo, ele não precisa se preocupar se vai pagar uma tarifa a mais ali se ele consumir mais energia, por exemplo, ou se ele tiver uma redução, uma parada programada, férias coletivas. Então, olha, vamos trazer ele nessa mesma condição. Ele consome à vontade. A gente não põe nenhum tipo de limitação no consumo dele, sabe? É só Dá para dar uma um exemplo. facilidade. É só para dar um exemplo. Então, foi natural a gente batizar o produto como Pacto Fácil, porque de fato a gente é um produto 100% orientado para o cliente, em que a gente transfere todos os riscos que o cliente poderia ter, a gente garante economia, o cliente não tem que investir um real, embora haja necessidade de um investimento para que ele migre para o Mercado Livre, né? Então, eu tenho a chamada adequação do medidor ali, que pode ficar em até 20 mil reais, e a gente banca até 20 mil reais, tá? Então, Porque o medidor não é o mesmo da distribuidora, tem algumas diferenças, né? Isso que é uma coisa engraçada, porque até uma vez eu fui num cliente e esse mesmo cliente falou, pô, mas eu preciso mudar meu medidor. Eu falei, para você entrar no Mercado Livre é uma necessidade, porque é um medidor online, então a gente consegue ter métricas sobre o consumo, ou mesmo sobre o uso da demanda dele, enfim, e outras informações também, mas ele precisa fazer essa adequação, porque nem toda distribuidora fez esse investimento de uma atualização desse medidor. sim. Só que aí ele me perguntou, pô, mas se eu não mudar,
eu não preciso trocar meu medidor funciona. Mas não tem Correto. economia, né? Eu falo, funciona, mas aí você também não tem economia. Exato. Exato, e assim, é por isso que é chamado adequação, né? Na verdade, a gente É. aproveita o medidor que já existe lá, inclusive, Ah, sim. assim, a gente não pode ir lá e mexer no medidor do cliente. O medidor é de responsabilidade da distribuidora, tá? Então a gente tem que agendar uma visita lá junto com a distribuidora para fazer essa chamada adequação, tá? E daí nós temos um time de parceiros aí, espalhado pelo Brasil todo. A gente, mais uma vez, a gente atende aí do Oiapoque ao Chuí, atende o Brasil Temos por completo, né? muitos consumidores na Amazônia mesmo. Ah, legal. Legal. Sim. Enfim, então a gente está realmente Difundido. nos pontos mais distantes. Acredito que hoje a gente já está atuando hoje em mais de 10 estados. Então, assim, A é um gente está mercado a que gente tá está em 19 estados. O 19 crescimento está estados. muito rápido, assim, então, de fato, a gente está. Logo, logo a gente vai estar com cliente fechado aí no Brasil todo, né? Otário, E só pegando ainda para finalizar essa questão da adequação do sistema de medição. Então, o que acontece, na verdade, ali não é uma troca do medidor, é uma adequação do medidor. Então, a gente basicamente adapta o medidor para que ele consiga se comunicar com uma entidade muito importante do setor, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a gente chama de CCE, tá? Então, eu costumo dizer, assim, para o pessoal entender, se o Mercado Livre fosse um jogo, a CCE seria a juíza desse jogo, tá? Uhum. Então, ela que está acompanhando ali, está garantindo que as regras sejam cumpridas, e daí, quando esse cliente migra para o Mercado Livre, a gente precisa, então, fazer com que a CCE enxergue esse consumo. Então, a gente precisa criar ali uma conexão de dados, né, em tempo real, do consumo nesse medidor com o chamado Sistema de Coleta de Dados de Energia da CCE, para que ela faça ali esse acompanhamento. E é basicamente por isso que a gente precisa fazer essa adequação. Otário, que o Maurício comentou sobre a similaridade com a telefonia. Você falou muito de portabilidade. Uhum. Agora vocês falaram um pouco do custo de adequação. Qual que é o grande desafio para você converter esse cliente e tirar da distribuidora ou das concessionárias de energia, né, que as pessoas conhecem mais, e trazer aqui para o Mercado Livre, trazer para a Pacto e oferecer esse desconto que a gente olhando num primeiro momento, né, tipo assim, é óbvio que a Sim. pessoa deveria querer, né, mas hoje qual que é o gargalo desse processo, né? Mas acho que a primeira grande objeção é o medo. É o medo de ficar sem luz, por exemplo. É Exato. o E que não tem nada a ver, né? desconhecimento, não tem nada a ver, mas é o desconhecimento sobre um mercado que, apesar de ter quase 50% do consumo do país, ele não é um privilégio de poucos, ele é desconhecido. Então, se a gente pensar na nossa roda de amigos ou familiares, quantas pessoas já ouviram falar no Mercado Livre? Sim. É um mercado que não é difundido. A minha mãe não entende o que eu faço até hoje. Já estou há 10 anos nesse setor. Eu te entendo. Então, assim, é um mercado que não é aberto. As pessoas não E conhecem é de a nossa fato. missão hoje, né? Inclusive, o episódio de hoje acho que tem um papel importante para a gente difundir tudo isso. Até o que o Maurício disse, o medo, pessoal, assim, pô, é uma pergunta frequente, "Ó, mas tem risco de eu ficar sem energia aqui?" E daí a gente coloca, olha, por isso que eu enfatizei o fato desse consumidor ter dois contratos. Quem que é responsável pelo frete, pela entrega? A distribuidora. Então, se esse cara, Isso não muda, né? se ele tinha uma qualidade ruim de fornecimento e ele migra para o Mercado Livre, vai Vai continuar manter. sendo ruim, sabe? Se ele tinha uma boa qualidade, vai continuar sendo boa, Isso. tá? E os cortes de energia, eles acontecem, às vezes por manutenção da distribuidora, isso vai continuar acontecendo. Sim. Mas Sim. a falta de energia, ela não vai ser por falta de fornecimento em si. Não, Talvez por exato. alguma questão de infraestrutura ali da distribuidora, né? Sim, por isso que a gente fala que a gente é um operador digital, né? A gente tem um contrato com, com esse cliente. É assim, Como que vamos esses contratos são negociados? Eu acho que é importante também vocês falarem sobre como que essa energia chega para o consumidor, de onde ela vem, se eu posso escolher essa fonte, como funciona isso? legal. Bom, vou deixar o Tarek falar um pouquinho sobre essa Em parte. relação à fonte, eu acho que assim, a gente foca muito em energias renováveis, né? E nós temos aí como
como uma premissa mesmo, trabalhar exclusivamente com energia renovável para os nossos clientes. Inclusive, dentro da nossa plataforma, a gente consegue gerar também indicadores de sustentabilidade para os nossos clientes, para que eles possam ali gerar relatórios para compartilhar com os stakeholders envolvidos ali, né? Sejam fornecedores, clientes, Investidores. investidores, enfim. Então, acho que é uma forma da gente conseguir apoiar esse consumidor aí com tudo isso, né? Eh, e é algo que faz parte do DNA do Grupo Pacto, né? Ah, os contratos, no geral, são contratos bastante simples. É claro que a gente precisa, de novo, né? Ele precisa refletir a proposta comercial que a gente está oferecendo. E, de novo, eu volto na questão do pacto fácil. Se a gente compara com contratos tradicionais de Mercado Livre, os contratos tradicionais são muito mais complexos, tratam de uma série de questões que, que o cliente tem uma grande dificuldade de analisar. A gente pensou em simplificar ao máximo o contrato para que, de fato, fosse fácil a análise e entendimento, sabe? Aí eu vou até pegar um ponto aqui que é muito interessante. Assim, não é que no Mercado Livre não existe a bandeira tarifária. Existe. Só que ela é cobrada via encargos. E você fica responsável, como consumidor, no recolhimento desse encargo. Só que aí seria quase como uma terceira fatura. Uhum, Você vai ter a gestão, né? Só que o consumidor livre tradicional, ele tem que fazer alguns pagamentos, depósitos na conta dele na CCE sim. diretamente. Então, o que que a gente buscou com um produto fácil? A gente fica responsável por esse recolhimento. Não existe essa terceira fatura, digamos, terceiro depósito, enfim, Independente do valor que independente vai do estar esses valor. encargos ali, a gente acaba assumindo isso, né? Então não A tem uma gente está cobrança entendendo então inesperada. que a Pacto ela está atuando na forma de desburocratizar Exato. É esse isso. É produto. porque, aí assim, até aproveitando, pessoal, porque eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também do mercado de atacado, né? Desses contratos tradicionais, porque a gente atua muito forte nisso também. A gente está aproveitando a oportunidade para falar do Pacto Fácil, porque tem esse momento de abertura para esses novos consumidores, que são, no geral, pequenas e médias empresas, e que são empresas que não têm, e nem faz sentido ter uma estrutura interna focada em energia, Exato, sabe? as pessoas, Por isso. isso é muito importante o papel da Pacto Fácil, porque não tem um especialista em energia ali. Então, Exato. a pessoa responsável por negociar esses contratos, ela precisa que tudo esteja muito claro, Aham. com uma linguagem compreensível, né? Sim, Exato. sim. E diferentemente das grandes indústrias que muitas vezes, pode ser que não, mas às vezes acontece de ter um especialista em energia ali que pode Exato. entender um pouco melhor desses Vamos contratos. pegar uma coisa muito básica, que é a conta de luz. É difícil de entender. Sim, Às vezes, Difícil para a de gente do entender. E cada setor, é difícil de distribuidora entender. tem um Uma layout interface diferente. Ainda não inventaram uma tomada de 3 pinos para Então, é só depois de deixar o Maurício falar sobre grandes consumidores, que acaba ficando mais na responsabilidade dele ali. Mas assim, por que que a gente modelou o Pacto Fácil dessa forma? E daí voltando, né? Hoje não faz sentido esse consumidor, essas pequenas e médias empresas, contratarem alguém ali para ser um especialista em energia, que é o que ele precisaria caso ele contratasse, Vamos facilitar ele essa. fosse para a linha do contrato tradicional de energia, Vamos digamos assim. trazer um ponto mais fácil de entendimento. Se a gente pegar uma indústria que gasta bastante, mas gasta hoje 15 mil reais por mês de energia elétrica, e a gente está falando que ela vai poder economizar seus 20%, ela gera uma economia de 3 mil reais mensais, Que às né? vezes não paga esse Às cara, vezes né? não paga esse cara. Exato. Então, assim, eu não posso entregar uma facilidade que gera uma dificuldade. Então, enfim, então a gente está tentando resolver essa parte Sim, também. sim. Como você falou, é desburocratizar, facilitar, digitalizar. Então, assim, é ter o consumo em tempo real, saber que eu posso tomar ações para economizar, não só financeiramente, mas se o que eu estou medindo eu consigo trabalhar, Mitigar risco, eu então. mitigo Isso. riscos. Então, assim, se eu estou vendo que, pô, em algum dia eu consumo muito mais do que em outro dia, se eu tenho clareza sobre esses dados, por que que eu estou consumindo mais? Ou por que que eu estou consumindo menos? Será que eu não estou sendo produtivo? Sim. Será que eu estou sendo ineficiente? Então, você passa a ter uma maior gestão
sobre esse tipo E a de coisa. distribuidora não oferece isso para o consumidor hoje, né? Então a gente não está propondo apenas levar uma economia e passar a ser só mais um fornecedor desse cliente. A gente quer de fato ser o braço de energia desse Tá cliente, estar do agregando valor, na lado. verdade. Sim, e daí a ideia é Exatamente. ajudar esse consumidor a monitorar ali o perfil de consumo, o perfil de demanda, inclusive, que ele tem. De novo, a demanda é o quanto ele utiliza ali da rede, da distribuidora, né? Mas ele tem que contratar um determinado montante, então às vezes ele pode estar utilizando menos, pode estar utilizando mais, então a ideia é otimizar essa contratação. Então, de fato, é contar com a gente para ajudar ele ali a gerir da melhor forma esse É, recurso que é tão importante para a operação dele. Exato. e Eu o acho custo que de energia, desculpa, Geni, o custo de energia dele às vezes representa 10% exato, é isso que eu ia dizer, do porque custo às dele. vezes falta esse entendimento que a tarifa, a fatura de energia, ela compõe o preço do seu produto, assim como a matéria-prima, assim como a fatura de água. Sim. Então, Ela é tudo mais isso uma compõe. matéria-prima. Exato, Uhum. exato. E sem aquilo, talvez ele não consiga. Aliás, com certeza não vai conseguir produzir, né? Exato. Sim. E para os grandes consumidores, como que a Pacto comercializadora ela pode ajudar na economia de energia desses Tá, esse clientes? mercado ele é mais consolidado, né? Então, assim, a gente tem uma área de gestão, por exemplo, para ajudar esse consumidor, que é um consumidor que às vezes gasta 60 mil reais por mês, 100 mil reais, 200 mil reais por 1 milhão mês, de reais. 1 milhão de Um reais milhão de em reais por mês. energia por mês, né? E aí é um mercado mais consolidado e aí ele já vai para, ele quer essa eficiência, ela é ainda maior, né, para esse cara. E aí maior não quer dizer que esse cara ele vai ter, ele vai ser tratado de uma forma diferente do que o pequeno, não. Mas ele quer economizar ainda mais, então ele já vai para um preço fixo, por exemplo. Ele faz uma contratação de energia a um preço E fixo. ele acaba assumindo todos esses riscos de encargos e tudo mais que a gente acaba assumindo esse risco no Pacto Fácil pelo cliente, para que não haja cobrança inesperada nem nada. Então a ideia de fato dar uma previsibilidade para o cliente do Pacto Fácil, que esse cliente maior, esse consumidor maior, muitas vezes Ele já tem uma estrutura ele para atender tudo isso, né? ele Então entende esse não risco custa. e aceita esse risco porque ele consegue gerenciar um pouco melhor isso, E, entendeu? Ele exi- já tem uma equipe interna às vezes para olhar para isso. e existe algum desses grandes consumidores de energia que ainda não estão no Mercado Livre, então que ele opta ainda por Por contratar incrível que concessionária? pareça, sim. Por incrível que pareça, ainda existem, mas são poucos, cada vez mais raros, né? E eventualmente a gente tem fechado esses clientes que estão aptos a migrar para o Mercado Livre tradicional, a gente tem fechado esses consumidores no Pacto Fácil. Vou dar um exemplo. Só para, por exemplo, um cliente que já tinha muito tempo que ele estava ensaiando migrar para o Mercado Livre, não migrava por quê? Porque ele não tinha certeza, não tinha condição de prever o consumo dele. Porque ele tem contratos anuais com os clientes, ele não sabe se vai renovar ou não, enfim. E dentro do Pacto Fácil, ele pode consumir à vontade. Se ele aumentar ou reduzir o consumo, ele vai ser atendido. Dentro do modelo tradicional, ele tem que respeitar um determinado range Exato. de Essa consumo. gestão ela é É, Na unha. é. mais na unha, mais apurada. Agora tem uma coisa que é muito interessante, que é esse momento de mercado também, ele não só essa questão da abertura, mas o momento de mercado também ajuda muito para essa abertura. Porque se a gente olhar nesse período que o Tarek falou, de 2015 a 2022, era muito raro conseguir contratos que proporcionassem uma economia de 20%, Uhum. mesmo podendo contratar 3, 4, 5 anos à frente. O, o mercado não tinha as condições propícias para isso. Isso a gente pode falar de chuva, porque se o nosso mercado, se a nossa matriz de geração, ela ainda tem um peso por ser 50% por fonte hídrica, a gente está falando que chuva é um fator crucial na precificação da energia. Sim. E aí a gente está falando que existe um mercado para trabalhar essa precificação. E aí é um papel nosso, que é onde eu atuo diretamente nesse atacado, que é estar mais próximo ao mercado e entendendo estratégias, entendendo sobre essa precificação. Enfim, não vou entrar em pormenores técnicos, né? Mas é um mercado que, por essa falta de chuva, que gerava bandeiras tarifárias e tudo mais, ele não proporcionava
uma economia igual a gente oferece hoje, 3, 5 anos, com 20% de Sim, desconto garantido para esse consumidor. E aí a gente não oferece isso porque a gente faz Bonzinho. mágica ou é bonzinho. Não, é porque realmente o mercado proporciona segurança para nós oferecermos ao cliente, que é uma sim, coisa que a gente fala muito, são os incentivos, né? Então, quando eu consigo ter o incentivo de gerar um bom produto, garantir minha lucratividade e ainda proporcionar a figura de um parceiro, até a gente pode explorar mais isso para você, que é um baita vendedor, um comercial, que tem uma rede de sim, contato incrível, vem conversar com a gente, que a gente tem uma remuneração diferenciada para ser nosso parceiro. exato. Mas enfim, depois a E gente fala um esses pouquinho mais descontos, sobre isso. Maurício, eles estão atrelados ao quê? Essa capacidade de aumentar esses descontos. Foi o quê? São energias renováveis? Ou realmente foi a otimização desse recurso? O que que seria isso? Tem, assim, a gente, bom, não tem uma informação nova, né? Mas todo mundo viu quanto choveu nos últimos anos. E quando a gente fala em preço de energia, ele está atrelado à chuva e a enchimento de reservatório. Então, o reservatório é como se fosse a água é energia, o reservatório é uma bateria no final Uhum. do dia, Sim. né? Então, assim, se a gente tem um reservatório muito cheio, a gente tem preços baixos. Até para pegar esse ponto é o seguinte, né? Porque a gente falou aí de reservatório, chuva, enfim, e preço. Então, nem sempre é tão óbvio para as pessoas essa relação. A gente Ela é tem bem que... mais complicada, É, inclusive. exato. Se a gente for pegar, assim, embora, né, o país aí tenha assistido nos últimos anos uma expansão muito, muito forte aí da solar, eólica e tudo mais, Que o até Brasil... reduziu a relevância da importância das chuvas, né? A Exato. gente chegou a ter uma matriz que era 85% hídrica. Hoje está em 50%. Mas tem um ponto que é o seguinte, a gente não consegue controlar quando é que vai ventar. A gente não Sim. consegue controlar o grau de nebulosidade ali, se vai afetar a geração solar. Então, é diferente, porque eu consigo controlar quanto é que eu vou gerar numa hidrelétrica que tenha reservatório. Eu consigo definir o tempo em que eu vou abrir as turbinas. Eu consigo, as comportas, né? Eu consigo, determinar quanto é que eu vou gerar com termoelétricas, né? Então, são fontes que têm perfis diferentes. Então, não adianta achar que a gente vai ter 100% da matriz com solar, por exemplo. Não existe isso. Tá? A Seria gente tem que ter, inseguro. a gente tem que ter condição de gerenciar isso, Controle, né? né? Tem que ter controle. Até nessa parte da precificação é muito interessante o quanto elas são complementares, porque se não chove, venta. Exato. No Nordeste, principalmente. E se chove, também não faz sol, né? Então, É Então, a diversificação. o próprio perfil de geração exato. da eólica e da solar, eles são complementares, né? Exato. Então, acho que é muito importante dizer isso para as pessoas, que as fontes são Exato. complementares, que a gente E não precisa de só as todas elas, fontes, no fim das mas contas. as próprias regiões do país são complementares. Então a gente tem o chamado Sistema Interligado Nacional. Basicamente todas as regiões do país são conectadas por uma rede continental de transmissão de energia. Então só para vocês terem ideia, nosso público aí também, se a gente pega essa rede nacional aí de transmissão, que a gente chama de Sistema Interligado Nacional, e sobrepõe em cima da Europa ali, essa rede vai fácil de Lisboa a Moscou, sem problema. Então, de fato, assim, é continental o negócio, sabe? E a Grande. ideia é, de fato, a gente aproveitar essa complementariedade das regiões, porque, eventualmente, como a gente está vivendo hoje, por exemplo, pelo fato do El Niño, que tipicamente ele traz mais chuvas para o sul e deixa o norte e o nordeste mais seco, né? A gente consegue gerar mais energia hídrica ali no sul Mais eólica. e mais eólica lá, e a gente consegue ter o tal do intercâmbio de energia. Então, o Sul consegue exportar energia para o Sudeste, por exemplo, e o Sudeste, enfim, eventualmente complementar ali o atendimento do Norte e do Nordeste. E por E que o que isso é contrário também é importante? verdadeiro, É, porque eu vivi o Nordeste com 5% de reservatório. E no mercado falava que nunca mais esse reservatório ia recuperar. E hoje a gente vê uma situação do Nordeste que tem um reservatório de mais de 40%, está nos melhores índices da história, e a carga, né, esse consumo da região, ela é
quase que 100% suportada por eólica. Sim. Então, olha o quanto que essa matriz é complementar. E aí, claro, eu, no atacado, eu estou concatenando todas essas informações com mais outros monitoramentos para entender a precificação do mercado. Então, e claro, com toda essa precificação, a gente suporta essa área do varejo, né? Essa operação digital de fornecimento, para entregar uma solução segura para o fornecedor, para o consumidor, ter a certeza que de fato ele vai receber esse desconto, Sim. né? Porque eu também, é aquilo, o Pacto é um produto fácil para o consumidor, porque a gente também É fácil para o consumidor, mas do lado de cá a gente acaba assumindo toda uma responsabilidade e exato, riscos que é isso. a gente gerencia, tem processo para fazer isso, mas a gente transfere essa responsabilidade do consumidor para a gente, né? Então a A gente tem que estar. facilidade do Eu consumidor acho é que o know-how assim, de vocês. É eu isso queria aí. aproveitar, Isso é pessoal, muito para legal. fazer o seguinte. Eu acho que, de novo, a gente falou desse momento histórico, né, do mercado com ampliação, que é um movimento regulatório. Mas de nada adiantaria a gente ter esse processo de abertura se a gente estivesse num momento de preços elevadíssimos, porque não ia viabilizar essa migração, eventualmente a gente ia conseguir oferecer descontos muito pequenos. Então a gente tem uma combinação de uma mudança regulatória importantíssima que foi Que abre aguardada, espaço, que né, para foi esses exato, 180 mil novos que foi aguardada aí por consumidores. algumas décadas, né? Está acontecendo agora. Então, é importante que o cliente, nosso consumidor aí, enfim, a nossa audiência e os potenciais parceiros aí também tenham ciência disso, que esse é um momento histórico aguardado por décadas no mercado e que vem com um presente de Melhor São Pedro, cenário. que é um momento em que a gente está com os reservatórios do sistema, né, das hidrelétricas cheios. E daí vou voltar no ponto. Por que que isso é importante? Porque, vamos lá, o que que é mais barato? A chuva que cai do céu ou um litro de diesel? Uma chuva, com certeza. Eu não pago pela chuva, entendeu? Ela só tem que chover no lugar certo, porque chover na praia não adianta pra gente. Precisa chover Isso ali na cabeceira é o do que a rio, gente fala, né? Se né? chover, às vezes, na montanha, dá tragédia. É, Se chover na praia, acaba com o feriado. exato. Então Tem que chover no tem lugar que chover certo. na cabeceira do rio, entendeu? Então é um negócio que a gente monitora muito aí também. Mas se a gente não tem chuva, o que que acontece? Porque basicamente a gente tem ainda, como eu falei, a gente tem um sistema que é considerado um sistema hidrotérmico, tá? A gente tem uma complementariedade aí entre hídricas e termoelétricas. Se eventualmente falta a chuva, né, e os reservatórios vão reduzindo, então eventualmente o chamado Operador Nacional do Sistema, né, ONS, que é o órgão responsável por coordenar essa geração, ele não pode gerar tudo que ele tem com água agora, que daí vai ter um custo muito baixo, mas lá na frente ele vai esgotar os reservatórios e eventualmente vai Lá na gerar ali na frente o frente custo fica alto. um monte de termoelétrica. Existe Então, uma regulamentação, uma calibração ele disso, tem que então. pensar numa otimização, Longo prazo pensando também. pelo aspecto temporal também, entendeu? Ele tem que olhar para o curto e para o longo prazo. Certo. Então, a tomada de decisão dele é sempre essa. Olha, posso usar água agora? Aí ele vê, ele tem uma projeção aí de chuva, vai chover? Se vai chover, sim, isso vai acabar Da recuperando o mesma reservatório, forma, entendeu? da Se mesma não, forma, ele preserva e acaba operando com um pouco mais de termoelétrica. E só um ponto importante que eu acho válido a gente fechar o raciocínio, que é o seguinte: o preço da energia, ele replica esse custo operacional, tá? Então, se chove bastante, esse custo operacional vai ser reduzido e, portanto, o preço da energia também é reduzido. Se o contrário acontece, a gente tem uma seca, a gente tem que operar com mais termoelétricos, o custo operacional aumenta e o preço da energia também aumenta. Então, essa é a lógica, né? não, o que eu ia complementar é que no final do dia a gente não pode não só gastar todo o nosso reservatório para ter energia de graça, como a gente também não pode salvar muito desse reservatório, porque senão a gente corre o risco dele transbordar, Transbordar, exato. né? Exato. Então hoje a Em questões gente de segurança. segurança também. Então, por exemplo, hoje o reservatório do Sudeste tem 71%. É um dos melhores índices que eu mesmo já vi na vida, Nesse momento, nesse né? Que é momento. início de período Então, úmido. assim, isso também é um pouco do que fundamenta esse momento que o Tarek comentou
do preço ser baixo, né? Então, assim, a gente vai estar começando agora em outubro o que a gente chama de o início do período úmido, que vai começar a chover. E vai começar a encher esses reservatórios. E a gente já está começando com ele muito cheio. Então, a gente também vai ter que usar bastante dessa água e às vezes suportar outras regiões que estão, como o Tarek falou, por conta do El Niño, um pouco mais secas, porque senão eu também vou ter um problema, Sim. né? Então, essa E, otimização é fundamental. e esse início de período úmido, embora a gente tenha expectativas aí de um bom início, ele sempre é um momento muito nervoso, porque o mercado como um todo fica na expectativa se de fato aquelas chuvas previstas vão se realizar ou não. E daí, caso não se realizem, aí já se projeta adiante ali uma tendência de uma operação maior com termoelétricas, portanto, uma tendência de um custo operacional futuro mais elevado, e isso acaba puxando o preço adiante. Então, é um momento que traz uma certa volatilidade. Isso é importante deixar claro para o pessoal, porque assim, a gente está num momento que de fato é uma grande oportunidade que combina o aspecto regulatório, o aspecto de mercado, que permite que a gente leve aí ótimos descontos para o consumidor, mas o consumidor não pode ficar lá sentado esperando, sabe? Ele tem que tomar a iniciativa de aproveitar esse momento também. Eu sei que o fato dele ainda não ter tanta familiaridade com isso, parecer algo de outro mundo, como o Maurício disse, em outros países aí, se a gente for pegar as economias do G20 mesmo, a maior parte delas já tem, isso já é realidade há 15, 20 anos. A gente está A atrasado gente nisso, lá entendeu? é Então o tão cliente mais tem que aproveitar avançado, agora. lá é tão mais avançado do que aqui, que lá você já faz contratações horárias. Então, assim, se eu não vou consumir, quase que um cartão pré-pago mesmo de energia. Se eu não vou consumir à tarde, eu tenho zero contratado para a tarde, porque eu estou fora, estou trabalhando, estou no escritório, não estou em casa. Então, assim, olha o nível que esses mercados maduros já estão de desenvolvimento e Sim, proporcionando gestão, eficiência, economia no final do mês, isso. E, né? e faz sentido pegar isso também para a gente seguir na analogia, por exemplo, com o setor da telefonia. Então, por exemplo, a gente, na época, quando a gente era criança aí, pô, linha telefônica ficava de herança, pessoal. Sim, Sabe? Você tinha que declarar no imposto de renda que você isso tinha a mesmo. linha telefônica. Depois, com a abertura do mercado de telefonia, a gente começou a ver muita coisa acontecendo ali, a possibilidade de você trocar, ser cliente de uma operadora de telefonia. Isso Alguém, era alguém aqui tem, inimaginável. alguém aqui tem saudade Exato, de Eu não acho que poder não. exato, escolher? Trocar Alguém, uma terra por uma linha de telefone. até porque isso é uma exato. coisa importante. Por exemplo, o consumidor faz a migração para o mercado, hoje ele ainda tem a opção e ele fica seguro por ter essa opção de voltar para o mercado cativo. Mas convenhamos, alguém aqui voltaria para ter sei lá, em São Paulo chamava Telesp, Uhum. ia querer voltar para a Telesp para ficar na fila para comprar uma linha de telefone, para talvez Sim. deixar de herança de novo, ou a gente gosta de pagar muito menos, ter Mais mais eficiência. Sim. eficiência, mais serviço, Hoje você enfim. não acha um orelhão na rua, né, cara? Virou É. peça de museu, assim, tipo, antes era comum, o pessoal fazendo fila. Então, assim, democratizou o acesso, né? É muito mais fácil e mais do que isso. E lá atrás, e daí é um processo, né, pessoal? Lá atrás, beleza, começaram lá as operadoras com planos que você tinha que ter uma certa fidelidade e tudo mais. Depois a própria concorrência mesmo foi transformando essas soluções e acabou a fidelidade, e daí vem uma série de outros benefícios. A gente está nesse momento, e eu digo que assim, a gente está largando na frente, porque de fato a Pacto é uma empresa 100% orientada para o cliente. Se não fosse, a gente não teria o Pacto E Fácil. 100% orientado à sustentabilidade também. Exatamente, exatamente. Então a gente está levando tudo isso e a gente acaba sendo aí, acho que uma empresa pioneira, um vetor importante nesse processo de transformação do mercado, sabe? Com pessoas que estão comprometidas com essa mudança e que acreditam muito no que estão fazendo, sabe? Isso é muito bom. Vocês disseram que esse mercado ele já está aberto o Mercado Livre ele já existe no Brasil há muito tempo, mas que em outros países esse mercado é um pouco mais maduro, né? Eu acho que a gente pode ver também, por um lado, de que a gente pode aprender muito com esses países. Sim, Eu tenho uma prima que morou em Portugal e ela
lá eles próprios fazem a medição de energia. Aham. Porque fazer medição de energia, no fim das contas, pode ser um processo muito fácil. Você tira a Verdade. foto do medidor, pronto, É né? verdade. E aproveitando essa ponte que vocês falaram muito sobre o que influencia no preço da energia, eu acho que seria importante vocês citarem um pouco as carreiras que as pessoas podem ter nessas áreas, né? Muito legal. Quais são as competências, quais são as formações que vocês precisam na comercializadora, qual a estrutura, como isso funciona, assim, mais ou Legal, menos? legal essa sua pergunta, porque tem para todos os perfis, para todos os para diferentes áreas, né? Então, assim, a gente tem meteorologista na empresa. Então, eu já conversei com alguns que falam assim, cara, quando eu comecei a faculdade, a minha carreira, assim, ou eu trabalho na Globo, ou acabou para mim. Ou não tem trabalho. Não tem trabalho. E não, assim, então, assim, é um mercado que oferece oportunidade para esse tipo de profissional e eles são extremamente relevantes nesse nosso setor, Sim. né? Porque, como a gente falou, a matriz é hídrica, então eu monitoro chuva todo dia. Enfim, então essa é uma possibilidade. Administradores, engenheiros, economistas. Eu mesmo, eu sou formado em informática e eu comecei no back-office. Uhum. O que que é o O back-office? back-office, vamos lá, o back-office ele cuida um pouco dessa parte administrativa operacional do setor, né? Eu sempre trabalhei em comercializadora, mas a gente fazia o apoio a essa gestão de consumidores, cuidava dos processos da CCE, por exemplo. São processos um pouco mais maçantes ali, de rotina mesmo, mas enfim, ali cabe profissionais de administração, tecnologia, que é um pouco mais orientada para negócio. Costuma ser a porta de entrada, né, nesse É, mercado e Sim. é um caminho onde você acaba aprendendo muito, sabe? Porque, exato. É de a grande novo, até escola. pegando a analogia que eu falei, se o Mercado Livre fosse um jogo, né, a CCE seria a juíza desse jogo. Então, basicamente, o back-office, ele atua cuidando de procedimentos ali dentro da CCE. Isso. Então, todo agente, seja uma comercializadora, um consumidor, um gerador, tem obrigações ali, procedimentos que tem que cumprir mensalmente dentro da CCE, tá? É, e o pessoal do back-office costuma ficar responsável por isso, É. né? Eu, por exemplo, eu trabalhei na verdade, os quatro grandes setores da comercialização, que foi o back-office, foi essa gestão de consumidores, onde a gente vai aprofundar um pouco mais no cuidado ao consumidor, na gestão. E aí o Tarek é um cara que é especialista, tem mais de 10 anos de carreira quase que totalmente focado, passou por tem outras vivências, mas muito focado em gestão de consumidor. Enfim, tem a parte comercial, né? Que é ir lá vender mesmo o produto. Você pode vender energia, pode vender gestão, você pode vender outros produtos. E aí, parte mais comercial. Tem a parte da mesa de comercialização, que a gente chama, que é o trading, que é mais especulativo, mais dinâmico, que aí onde eu realmente me identifiquei. Mas é aquilo, né? Para eu chegar aonde eu estou hoje, eu também passei por todas essas áreas, né? Eu atuei no Exato. back-office, eu atuei no comercial, eu fiz gestão de consumidores e passei Operar a mesmo. operar a mesa de energia. Então, assim, tem muitas possibilidades esse mercado, né? E desde que eu entrei, eu nunca quis sair do setor elétrico. A minha trajetória foi um pouco parecida e é engraçado isso, né? Porque, de novo, eu e o Maurício, a gente começou junto, sentando um do lado do outro ali. O Maurício estava no back-office nessa época, eu estava cuidando também de consumidor, então eu já comecei com essa parte de consumidores. Sou um apaixonado por consumidores ali, por gestão de consumidores. Acho que é por isso que o nosso produto também, de novo, né, é tão orientado ao cliente. É um produto que de fato encaixa perfeitamente ali. É tudo muito pensado, Não só né? orientado ao cliente, mas tendo a visão do cliente, Exato. que tem algumas diferenças, né? Sutis, mas tem. Se eu penso só do ponto de vista comercial, no consumidor, às vezes eu acho que eu tenho o melhor produto do mundo. Sim, Só que eu não tenho a visão dele para aquela dor específica exato. dele. E é isso mesmo, cara. Essa E questão acho de que dores, isso né? Porque eu costumo dizer que o Pacto Fácil foi desenhado em cima de um histórico de dores e objeções que a gente, em conjunto, Encontrado. já viveu assim com essa experiência de gestão de consumidores ou comercialmente ali. E, bom,
as oportunidades são muitas, né? Até falando um pouquinho aqui da minha história, comecei com gestão de consumidores, fui para gestão de geradores, então, que é um mundo diferente, muito complexo também. Tive uma experiência também na mesa de comercialização, com trading. Depois fui empreender com gestão de consumidores e, enfim, então assim, foi sempre dentro mais ou menos desse âmbito assim, né, Sempre relacionado a alguma coisa consumidores, né? Cuidar consumidor, dos gestão, consumidores. tal. Então, até na época de mesa e trading também, a gente fazia muito negócio com o consumidor, tinha muita relação com o gerador, então, também, de novo, acho que é um mercado fantástico, um mercado cheio de oportunidades, um mercado que, nesses 30 anos, quase 30 anos, ganhou uma relevância enorme, mas por tudo que a gente falou aqui, eu acho que fica fácil para vocês, para a nossa audiência, perceber o potencial que ainda tem de crescimento. Então, vamos lá. Fazendo um paralelo de novo, com a telefonia, eu vejo que a gente está no mercado como se fosse ali a telefonia no final dos anos 80, começo dos anos 90, sabe? Então, imagina só que com uma diferença, que provavelmente a telefonia levou ali 20 anos para amadurecer, 15, a gente deve levar 5. Então, assim, esse é o momento de quem quiser empreender, né, nesse setor em parceria com a Pacto, sabe? De buscar ser um parceiro nosso. Porque, primeiro, não basta ter um ótimo produto e uma comissão ruim. Não basta ter uma ótima comissão e um produto ruim. E também não basta você ter um ótimo produto, uma boa comissão ali e um processo que não anda. Então, o cara. Ou que a empresa assuma riscos demais, né? Exato, exato. E daí, assim, e que eventualmente o cara leva uma oportunidade para você e você leva uma semana para devolver uma proposta, entendeu? Na Pacto, a gente, ah, no máximo em uma hora, a gente vai devolver essa proposta ali para o cliente, né? E a gente tem métricas e metas aí para reduzir esse tempo. Estamos trabalhando com um time de tecnologia muito grande para de fato levar a melhor solução possível para o parceiro que quer trabalhar em conjunto com a gente e para o nosso cliente. Então, hoje a gente tem um programa aí de parceria. Eu acho que para os interessados, né, a gente apoia quem já tem conhecimento aí de alguns clientes, tem acesso dentro do seu próprio networking, a gente ajuda essa pessoa a fechar esse negócio, vai ser remunerada, muito bem remunerada. E para aquelas que têm interesse em começar e não têm uma rede muito forte, a gente indica, a gente leva clientes, leads, para aquele parceiro na região onde ele quiser, na cidade onde ele quiser. Então, a É gente realmente realmente um está trabalho junto ali, de sabe? parceria, né? E a gente quer ser tão parceiro desse parceiro que não é só uma remuneração única. Ah, fechei aqui, eu vou ganhar uma, né, uma remuneração. Não, ele é nosso parceiro mesmo. Isso quer dizer o quê? Ele vai ser remunerado durante todo o período daquele Contrato. contrato. Sim. Ah, que legal. Então, imagina que, assim, há um mercado de escala, que se ele conseguir escala, ele vai empilhando uma Sim. comissão. Faz uma carteira Se boa, ele fecha um Fazendo uma contrato ali de carteira. 5 anos com o cliente, a gente está falando de 60 meses de recorrência recorrência. que ele tá. E assim, tá, mas eu não conheço nada do mercado. Olha, se você não conhece nada do mercado, pode ter certeza que a gente tem um compromisso de te treinar, né, e te preparar para atuar nesse mercado. Importante que você queira trabalhar, né, tenha vontade. E do lado de cá a gente está pronto para treinar esse pessoal. Ah, eu já atuo no mercado. Bom, melhor ainda, sabe? Vamos. É importante esses parceiros diversificarem ali também as fontes de receita. Muitas vezes a gente tem falado aí com o pessoal que trabalha com fotovoltaica e tal. Então, às vezes o cliente não se interessa por fotovoltaica, mas ele pode ter a solução do Pacto Fácil, por Mas exemplo, olha, com um produto de ataque, eventualmente. mas olha que legal, né? Esse momento, a Pacto é um grupo verticalizado no setor elétrico, né? Sim. É uma das poucas empresas verticalizadas no setor O que que elétrico. significa Isso verticalizada? significa que a gente trabalha na parte de geração, com transmissão, com distribuição. A gente conhece esse mundo também. Inclusive, a gente tem uma das melhores distribuidoras do país, com Verdade. todos os índices, premiada, fica no oeste do Paraná, chama Pacto Distribuição. Enfim,
geração, transmissão, distribuição, a comercialização, que é onde a gente atua, né, com todas as diferenças, enfim. E a gente tem também um braço de tecnologia que também nos suporta. Então, por exemplo, quando a gente começou a desenvolver todo esse produto, essa rede de parceiros, entender o mercado, porque aí, pessoal, não tem segredo. Varejo é distribuição. O segredo da Coca-Cola é estar em todos Todos os os bares do lugares. Brasil. Sim. Se ela não tiver, ela não vende. O segredo da Ambev é o mesmo. Se a Sim. gente pensar numa rede de uma Renner da vida, o segredo dela é estar no maior número de locais possíveis. E no nosso varejo é a mesma coisa. A gente tem então um programa, né? A gente começou desenvolvendo um programa de regionalização desses parceiros. E aí surge um problema. Como que a gente vai treinar esses parceiros? Pô, vou ter que viajar, então ele vai ter que vir. Não, pô, mas eu tenho muitos parceiros. A gente já tem mais de 500 parceiros na nossa rede. E a nossa ideia é chegar a 5.000 parceiros, né? Então, assim, pô, a gente tem que criar um programa. Pô, vamos criar então, né, com conversas com o grupo. Pô, mas a gente tem geração, tem fotovoltaica, enfim, a gente tem uma série a gente tem que usar dessa nossa verticalidade para gerar talvez um dos melhores programas de conhecimento, né, De de ensino, né? difusão, Sim, de ensino para esse parceiro. Então, a gente desenvolveu o que? O Pacto Academy. A gente, né, está auxiliando a desenvolver o Pacto Academy, onde a gente tem que usar as ferramentas que o mundo moderno nos proporciona, né? Então, o próprio treinamento sim. via online, né? Online, digital. Então, no Pacto Academy, a gente vai treinar esse parceiro para vender o Pacto Fácil, mas também esse parceiro ele vai ter a possibilidade de vender diversos outros produtos, como uma mobility, que venda de carregador para carro elétrico. Hum. Uma coisa nova, né? São poucas empresas que têm uma fábrica de carregadores como a Pacto tem. Sim, Então, assim, E a venda de carros elétricos, ela está superando todas as expectativas, né? exato. Então, esse é um mercado também em grande Existe uma expansão. tendência de barateamento, então a tendência também é que tudo isso acompanhe, né? A venda de carregadores, eventualmente, né, o dono do carro elétrico que tem um telhado vai querer botar uma geração fotovoltaica e tal. E daí, assim, é você vende aquela coisa. economia, Sim, você é dá um a pacote possibilidade do completo. cara comprar um carregador, você vai empilhando remuneração, você tem um leque de produtos para oferecer Sustentáveis. Exato, sustentáveis. exato. Então, assim, é realmente para ser parceiro Sim. do, Assim, a desse Pacto vendedor. hoje conta com 17 empresas no grupo. Então, assim, olha, nós temos um portfólio completo de soluções para qualquer tipo de consumidor, para qualquer demanda. Então, isso é um baita de um diferencial do nosso grupo, né? E O para o Maurício... vendedor E também. para o vendedor também, exatamente. Vai Só ter que a solução só que que o cliente dele precisar na palma da mão. esse vendedor precisa estar apto para vender cada uma dessas soluções. Para vender o Pacto Fácil, a gente tem que treinar, explicar mais no detalhe como é que funciona o Mercado Livre, explicar o que que é a solução, mostrar quais são os diferenciais da nossa solução. Então, a gente está trabalhando num treinamento muito completo, né, para preparar toda essa rede Quem para dera a trabalhar gente com tivesse isso. tido esse treinamento na nossa Ah, carreira, hein? exato, exatamente. Era um É, eu, sonho. A gente teve que aprender na eu raça acho mesmo, que o né? grande diferencial da Pacto, né, pelo que vocês estão falando, é a possibilidade dessa parceria com quem quer que seja, basta ter disposição, Sim, vai ter uma oportunidade de ter uma fonte de receita e aí ela é bem diversificada, né, como vocês estão falando, tem vários produtos dentro desse mix, exato. mas o que ele vai mais ganhar da gente, né, assim, do grupo em si, seria o quê? O suporte, cara, que acho que é o grande diferencial que vocês estão demonstrando, né? Sim, Acho o que suporte eu acho que é isso, assim, porque dificilmente esse parceiro vai conseguir encontrar um lugar onde ele vai poder vender de tudo. Então, olha, ele vai visitar um cliente lá, o cara, E com apoio, né? e Com apoio. com apoio, enfim, com todo um suporte de atendimento, suporte de processo, velocidade ali. Então, é algo que a gente se preocupa muito, né? Inclusive, a gente está desenvolvendo todo um time interno de sucesso do parceiro, né? Pensando justamente nisso. Não só o sucesso do cliente, que o pessoal Sucesso do fala, né? cliente e Sucesso sucesso do Esse é muito parceiro, né? importante. As Exato, pessoas precisam de apoio. exato. Então, assim, olha, quando você chega num cliente, é um cara que eventualmente pode querer colocar uma fotovoltaica. Temos. Não, quero ir para o Mercado Livre. Temos.
quero colocar aqui, Uma fotovoltaica, mas não tenho dinheiro para investir. Temos também. temos também. Quero colocar carregador elétrico aqui, sou um supermercado. Olha, já aconteceu, a gente migra lá o supermercado para o Mercado Livre e tem 2, 3 vagas ali que a gente coloca carregador elétrico que acaba ajudando ali, né? Ele Chama mais chama, consumidores. chama mais consumidor e tal. E assim, tem uma gama muito grande de soluções, né? Afinal de contas, são 17 empresas, mas eu acho que esse é um grande diferencial. Tem toda essa questão de suporte, mas eu acho que o fato da gente ter esse portfólio tão amplo de soluções e, e também uma estrutura preparada para treinar esses parceiros a vender tudo isso, né? Eu acho que isso é o grande diferencial aí do nosso grupo. Excelente. Com certeza. Que aula, né? Né? Foi Que aula. excelente. Bate-papo muito bom. Eu só tenho mais uma dúvida. Como que essa energia que vocês colocam nos contratos ali, como que ela é negociada, com quem ela é negociada, como isso funciona? Você diz, É porque vocês vendem uma economia para o cliente, certo? certo. Com quem essa energia que vai chegar para o cliente é negociada? Como que funciona Tá. essa... Bom, essa relação com o consumidor ela é diretamente pela Pacto. Então, a Pacto compra a energia de um gerador, Uhum, Eventualmente, um gerador de dentro do grupo, né? eventualmente dentro do grupo, assim, mas a gente tem um leque de geradores disponíveis no país. E aí, a parte do trabalho da Pacto é tentar fazer essa melhor contratação de energia para a nossa carteira de consumidores. Então, a gente faz essa contratação dos geradores e vende para o consumidor. Então, a gente é um intermediário da operação, assumindo todos os riscos que eventualmente seriam repassados para o consumidor numa venda direta. A gente lapida esse produto Sim. e oferece a solução mais simples possível. Uma coisa que é muito interessante de falar, Janine, é que assim, energia é commodity. Se alguém chegar na sua indústria e falar, não, a minha energia vai ser melhor, já foge porque está mentindo. Porque assim, é como o Tarek falou, se o seu fornecimento hoje é ruim, ela vai continuar ruim. Porque que acontece? O sistema é interligado. Então, existem geradores espalhados pelo Brasil inteiro, consumidores espalhados pelo Brasil inteiro. Todo mundo joga, os geradores jogam toda a geração nessa rede e os consumidores Puxa. puxam essa geração, né, da rede. Então, assim, diretamente é impossível saber se a sua energia ela de quem forneceu aquela energia. O elétron não tem carimbo, né? Não tem como É, você Sim. dizer assim, isso. olha, pô, essa aqui é a minha Perfeito. energia, né? Assim. Perfeito. Mas existe o contrato bilateral, onde a gente consegue assegurar que eu gerei 1.000 megawatt-horas de energia, eu consumi 1.000 megawatt-horas de energia, eu fiz essa contratação da Janine numa fotovoltaica ou de uma hidrelétrica, então é uma energia sustentável. Você garante a disponibilidade. Eu garanto essa disponibilidade dessa energia num contrato onde eu asseguro que da geração dela, verde, Uhum. 1.000 é meu. Então a gente tem essa forma sustentável de ser. Isso assim, isso é mercado. Não tem como mudar, ser um processo diferente disso. Mas o mercado pode garantir essa sustentabilidade justamente porque o meu compromisso é com você. Então isso quer dizer o quê no final do dia? Se a Janine gerar menos do que ela tem que gerar, menos do que ela vendeu, ela tem a responsabilidade de comprar essa energia no mercado. Sim. Da mesma forma, se ela gerar mais do que o meu, ela pode vender para outros consumidores, né? Então, a gente tem um compromisso bilateral sobre essa energia negociada. Quando a gente fala de quem a gente compra, né? Se a gente for olhar, comercializadoras hoje deve ter o quê? Umas 250, 230 230 ativas, né? ativas, né? Comercializadoras, como a Pacto, né? Geradores tem um número ainda maior, né? Então, nós negociamos aí hoje com as principais comercializadoras do mercado, os principais geradores do mercado e principalmente quando a gente fala de operação da mesa, né? Que são operações mais direcionais, apostando mais nessas flutuações de preço, né? Então, a operação de atacado, ela tem uma função
que é basicamente ela vai tomar mais risco ali em operações apostando em movimentos de preço, mas na relação entre operação de varejo e atacado, eu acabo sendo um cliente da operação de atacado. Então, na medida em que a gente vai fechando contratos com consumidores, imediatamente eu demando isso para a mesa que trava essa compra para mim. Então, a gente já constrói esse portfólio de imediato para garantir, de fato, essa entrega, já com as margens e tudo mais ali, tudo bem definido, né? Garantindo o equilíbrio do contrato durante toda a vigência. E daí, de fato, indo para um pouco mais essa parte de como é que funciona isso ali dentro, porque tem essa dúvida, né? Ah, mas a energia que está chegando aqui para mim é uma energia da Pacto, e de fato, fisicamente não é essa garantia, vai chegar da usina que estiver mais próxima ali, então é o que eu falei, o elétron não tem carimbo, né? Se a gente for olhar para o mercado de energia, esse mercado é como se fosse um mercado de crédito de energia, na verdade. Então, assim, o consumidor está plugado na rede. Para cada quilowatt-hora que ele retira da rede, ele está gerando um débito. Ao final do mês, esse total de débitos tem que ser lastreado com o mesmo total em créditos de energia, tá? O gerador, lá na outra ponta, o que ele está fazendo? Ele está gerando e injetando na rede. Para cada quilowatt-hora que ele injeta na rede, ele ganha um crédito, ele recebe um crédito para vender no mercado. Então, no final do mês, nós temos A CCE, tá aí. exatamente. Isso tudo acontece aqui dentro do âmbito da CCE, tá? Então, nós temos o gerador podendo vender o crédito para quem tem débito. Então, tem esse encontro, tá? O que que acontece? Se o gerador e o consumidor não têm um contrato de longo prazo, eles têm que fazer exatamente esse procedimento todos os meses, no que a gente chama de mercado spot, ou mercado de curto prazo. Então, todo mês vai ser medido o total que o consumidor consumiu, portanto, o quanto ele tem que comprar de créditos, o total que o gerador gerou, portanto, o quanto ele pode vender de créditos, né? E é um mercado negociado ali, são créditos negociados naquele mês. O que pode acontecer é o seguinte: esse gerador, qual que é o risco dele? É que o preço desses créditos de energia caiam. Sim. E o consumidor, na outra ponta, tem um risco também, que é de que essa energia, esses contratos de crédito de energia, Realmente. subam. Então, o que acaba acontecendo de uma forma espontânea no mercado é que o consumidor e o gerador mais ou menos teriam uma conversa assim: olha, eu tenho risco do preço subir, o consumidor falando, e você tem o risco do preço cair. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar um contrato a determinado preço, que você me fornece esses créditos de energia durante 1 ano, 2, 3, e daí fica bom para você, fica bom para mim? Então, na prática, o mecanismo por trás do mercado de energia é esse, né? O que que a gente faz? Quando a gente migra um consumidor via varejista, por exemplo, eu identifico quanto é que tá custando esses contratos naquele momento, né? Precifico o fato de eu arcar com todos os encargos, etc, etc, o risco que a gente assume em algumas coisas, e identifico quanto é que eu conseguiria ainda oferecer de desconto para o cliente, né? Então, com base na cotação daquele dia, eu consigo precificar qual é o desconto que eu posso oferecer para o cliente. E o cliente fechando, eu volto para aquele gerador e falo: olha, a esse preço eu fecho. E daí a gente sai, tanto nós, comercializadora, quanto o gerador, saímos desse risco de volatilidade no mês a mês, por uma garantia de Uma trava, né? estabilidade de preço, que a gente garante o resultado do gerador, garante o resultado da comercializadora, garante o resultado do cliente, né? Então, tentando facilitar um pouco, o processo é um pouco mais complexo, envolve análise de muito mais Sim. coisa, mas um pouquinho dos bastidores assim do que a gente faz é isso, né, em linhas gerais. Então não tem uma limitação física, né? Porque no caso das distribuidoras, em São Paulo isso acontece muito porque são muitas distribuidoras. Às vezes o meu escritório é numa cidade, quando eu vou para a minha casa de férias, a fatura de energia é de outra distribuidora. Aham. Então a gente está aqui em Goiás, não tem essa limitação de onde está sendo gerada a energia e nem de onde ela está sendo consumida. Não tem essa limitação, mas tem a limitação do tipo, do porte do consumidor. Porque, por exemplo, você usou o exemplo da casa da cidade e a casa da praia, né? Assim, enfim, são residências em locais distintos.
Por hora, a gente ainda não consegue atender as residências que são consideradas aí consumidores do grupo B, tá? Mas se a gente estivesse falando de consumidores do grupo A, então não teria problema nenhum. De fato, a gente pode atender Em do qualquer, Oiapoque ao Chuí, em sabe? qualquer região, e É, praticamente, assim, não tem diferença de preço hoje. é. Tá, legal. Legal. E daí, pegando ainda a questão das residências, o cronograma que a gente falou ainda está em discussão, mas provavelmente a partir de 2026 começa a abrir essa possibilidade de venda para o baixa tensão, e A gente especialmente colocando para o baixa residencial tensão, a partir de 2028, tá? Então vai ser a realidade esse diferença, exemplo. o que vai ser a diferença dessa baixa tensão é que em 2026 a gente fala que é o baixa tensão com o CNPJ. E a partir de 28 aí é todo mundo, eu, você, na sua, CPF. né, por Legal. CPF. Isso ainda não é lei, assim, está em discussão, mas a gente Tá bem tem adiantado. uma série de elementos aí que faz a gente acreditar que esse cronograma deve ser cumprido. Certo. Acho que é isso então, né? Hum, Muito bom, aula de mercado livre, aula de mercado de energia. Acho que isso é muito importante porque a gente tem muito pouco conhecimento sobre como a energia chega na nossa casa e ela pode acontecer de diversas formas. Exato. Então, agradeço muito a presença de vocês. Fiquem à vontade para deixar alguma mensagem. Não, Se vocês quiserem fazer algum encerramento, fiquem à vontade. não, foi excelente esse bate-papo. Acho que a gente tentou ser o mais simples possível e a gente sim, lembra que o simples é a arte de resolver problemas complexos, né? Então a gente tentou trazer da forma mais simples possível um pouco mais desse conhecimento para realmente a gente levar. A gente quer ser um agente de expansão desse setor, né? Desse mercado de energia. Então a gente precisa falar a linguagem que as pessoas entendem, né? Porque a arte da comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende. Então, enfim, acho que esse bate-papo foi muito legal, muito importante. Acho que a gente vai precisar ver isso mais vezes, não só aqui, claro, mas em outras plataformas. A gente vai ter que levar a gente vai ter que difundir esse conhecimento mesmo sim. para quebrar essas objeções, né? Pô, vou ficar sem luz? Pô, Exato. né? E eu acho que até um movimento dos consumidores entenderem, dos clientes entenderem que eles podem, apesar de parecer muito difícil, eles podem ter mais poder sobre como essa energia vai chegar para eles, Exato. né? E com isso, tendo essa liberdade de escolhas, existe uma infinidade de possibilidades, né? Sim. Inclusive de economia. Então, Exato. isso é muito importante. Mas Legal. legal, pessoal. Muito obrigado pelo papo e por nos proporcionar esse momento de difundir um pouco desse conhecimento do setor. Foi uma conversa muito bacana. Isso aí. Obrigada pela presença. Tarek, você quer fazer um encerramento? Falar Pessoal, alguma coisa? para mim também foi um prazer assim participar desse primeiro episódio aqui com vocês. Eu acho que é muito bacana estar do lado do Maurício, que é meu sócio na comercializadora e um amigo de longa data, né? A gente poder contar um pouquinho da história do que a gente está construindo ali, da importância desse momento, tentar desmistificar tudo isso e ajudar o cliente esse consumidor a não ter tanto medo assim do novo, sabe? Acho que é um momento importante que o cliente, que esse consumidor, se gostou de tudo isso que a gente está falando, procure a gente, sabe? A gente está aqui para ajudar a explicar um pouco mais, esclarecer tudo isso que está acontecendo. É, a pessoa que estiver na nossa audiência aí ouvindo também, quiser trabalhar com a gente como um parceiro, procure a gente. A gente vai poder explicar mais aí da forma que a gente trabalha. Até pegar, Então, desculpa claro, cortar, mas acho que assim, vamos dar um pouquinho de clareza do que é uma remuneração para um parceiro, né? A gente está falando de remunerações que podem chegar a R$ 60.000 no universo de 60 meses, de um consumidor que ele fecha. sim. Então, assim, É muito vamos relevante. empilhar isso, né? Uhum. Se ter a previsibilidade de uma remuneração que vai escalonando ao longo todo um tempo de contrato, acho que Muito bom, realmente é muito muito bom. É uma bacana. grande É oportunidade. uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade e mais uma vez, pessoal, um prazer ter participado desse primeiro episódio aqui com vocês e de novo, acho que a gente está nesse momento em que a Pacto tem esse papel de levar essa mensagem e ajudar a democratizar esse mercado que se manteve por tanto tempo restrito a esse pequeno grupo de consumidores e continua trabalhando nessa função com a finalidade de seguir no processo de amadurecimento do mercado, criando bons produtos e sempre direcionados e orientados ao cliente, né? É. Então,
É isso. Exatamente. Obrigado. Para a gente também, que é do setor, às vezes é difícil achar informações, né? Então, acho que é muito importante esse movimento que a gente está fazendo. Bruno, Eu estou muito feliz com esse episódio, com a presença de vocês. Eu acho que a mensagem principal é essa que o Tarek falou, né? A gente conseguiu perceber que a missão da Pacto realmente é desburocratizar e democratizar esse acesso à energia por meio do Mercado Livre, seja atacadista, varejista ou Sim. futuramente para todas as residências. E acho que a gente conseguiu passear, né? Assim, viajar por todo esse universo da tecnologia, que é essa parte de energia, e também trazer uma linguagem singular. Então, acredito que a audiência aí vai estar bastante satisfeita e estou muito feliz que a gente possa ter passado essa mensagem com tanta clareza. e Obrigado, seja o pessoal. primeiro de muitos, né? Vamos para cima. Obrigada, Conta com a pessoal. gente. Até a Abraço. próxima.